Sejam todos bem-vindos ao Papo de Gestor, programa de vendas onde a gente discute as estratégias e técnicas para alavancar a sua carreira em vendas. Muito bem, pessoal, vamos começar hoje a live. Vamos falar sobre inteligência emocional e o porquê que isso é tão importante na área de vendas. Basicamente porque a área de vendas lida com o ser humano. A área que lida com o ser humano precisa conhecer o ser humano, precisa entender o comportamento humano, precisa entender, se conhecer, saber quando você está numa situação de estresse, quando que você está numa situação de pressão, como que você reage. Então, a ideia hoje nessa live é a gente discutir um pouco sobre tudo isso e como tirar proveito, como usar a inteligência emocional para alavancar os nossos resultados e para fazer da nossa carreira um trampolim de sucesso. Meu nome é César Raposo e eu estou aqui no Papo de Gestor, na noite de hoje, para trazer para vocês conteúdo relevante sobre vendas. E hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Então, dando seguimento à nossa apresentação, então, retomando, né, o Telegram é o canal que, quando termina a live, eu compartilho todo o material lá, e essa live a gente vai ter uma brincadeirinha aqui especial, que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Tem o meu perfil no LinkedIn e também tem meu blog no psicologiaevendas.com.br. Dando continuidade, o que a gente vai falar hoje nessa live? Bom, vamos falar um pouco. Primeiro, o que é inteligência emocional? Vamos definir o que é inteligência emocional. Depois vamos falar por que a inteligência emocional é importante na área de vendas. Já dei aqui um spoiler, já falei um pouquinho sobre isso. Vamos falar aqui sobre a história do pão Colaise. Essa história, ela basicamente vai resumir todo o ensinamento que eu quero dividir com vocês na noite de hoje. Depois vamos falar um pouco por que investir tempo e dinheiro no desenvolvimento da inteligência emocional, né? Por que investir no conhecimento de inteligência emocional? E aqui que vai ser a brincadeira de hoje, a senha para abrir o arquivo PPT, ou seja, esse PowerPoint que eu estou apresentando para vocês, que eu vou distribuir conteúdo gratuito, presente do Raposo para vocês. A senha eu vou dar ela em partes aqui durante a live. Mesmo que você não conseguir assistir a live inteira, você depois pode assistir a gravação, que vai ser divulgada nos meus canais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, mas ela vai ficar dividido em partes durante a live. Eu vou entregando pedaços dela durante a live e ao final você vai ter a senha completa para poder abrir o seu arquivo PPT. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência. Então, para começar a nossa noite, vamos começar exatamente pela senha para abrir o arquivo PPT. Ou seja, aqui está apresentada a senha para vocês. Eu tive uma ideia aqui agora, que depois eu vou tentar ver se eu converto antes de apresentar a última parte da senha. Ou seja, aqui já tem a primeira dica, né? Já tem uma letra aqui, uma letra O, e aqui também já tem uma letra D de dado. Já é a primeira pista para vocês aí. Tomem nota, escrevam aí a senha para que vocês possam depois juntar as partes ao final, tá ok? Vamos lá. O que é inteligência emocional? Vamos partir para a definição do que é inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade do ser humano de aprender a lidar com as suas próprias emoções e de seus interlocutores e administrá-las em benefício próprio ou comum. Essa é uma definição que eu escrevi aqui, baseada em algumas literaturas, e a coisa que eu mesmo tirei aqui da cachola, né? E o grande ponto da inteligência emocional, resumindo, ela é uma competência que te permite, baseado no princípio que você se conhece, você consegue interpretar essas emoções que você está sentindo naquele determinado momento, você perceber se aquela emoção, ela é uma emoção funcional ou ela é uma emoção disfuncional que pode te levar a cometer algum erro, falar alguma besteira, cometer alguma atitude que depois possa comprometer a tua carreira, o teu relacionamento, e também te permite conhecer quando o teu interlocutor, quando o teu colega de trabalho, quando a tua esposa ou quando o teu cliente tem uma atitude um pouco mais enérgica ou um pouco mais tímida, vamos dizer assim, e você consegue perceber as nuances através desse comportamento. Percebendo por que e entendendo por que cada pessoa age de um jeito, quando uma determinada pessoa age de tal forma, o que isso significa, como que eu consigo
montar esse quebra-cabeça emocional, entender, fazer a leitura do cenário como um todo e perceber qual que tem que ser o meu movimento nessa determinada condição. Eu devo ter uma atitude um pouco mais enérgica, eu devo ter uma atitude um pouco mais calma, eu preciso partir para tentar uma formação de consenso, ou eu preciso ser mais incisivo em um ponto, eu preciso atacar, eu preciso me defender naquele momento, como que eu vou reagir? Então, a importância da gente conhecer e dominar esses conceitos de inteligência emocional, eles são fundamentais para que você possa progredir na carreira de vendas. Toda hora você vai estar em frente a um cliente, você vai estar em uma situação de estresse, uma situação de pressão, seja numa negociação, seja uma entrega que não deu certo, seja um prazo de um orçamento ou da entrega de um projeto, enfim. Existem N complexidades que vão te exigir no dia a dia muita inteligência emocional para poder se posicionar e ter uma atitude assertiva diante daquela condição que ela é imposta. E o mais interessante é que a mesma situação imposta para 2 pessoas ou 3 pessoas, cada uma vai ter uma interpretação daquela mesma realidade. Né? Até dizem que quando alguém te conta uma história, você tem 3 partes dessa história, ou 3 versões, que a primeira versão é a versão da pessoa 1, a segunda versão é a versão da pessoa 2, e provavelmente a terceira versão ela é a verdade, ela é a vida como ela é, ou a coisa como aconteceu. Então cada um vai fazer a leitura e ter as suas interpretações baseados nas tuas crenças, nas tuas experiências de vida. Aquilo que você viveu, vivenciou, tudo isso vai influenciar na forma com que você vê e na forma com que você interpreta determinadas situações. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa noite, como usar a inteligência emocional para se destacar. É esse que é o ponto que eu vou chamar vocês aqui para a gente mergulhar de cabeça na questão do ser humano, fator ser humano como fator decisivo no processo de vendas, tá ok? Vamos lá, dar sequência. Então, por que inteligência emocional ela é importante? Então, uma aguinha aqui para hidratar. Voltando, por que inteligência emocional ela é importante? Primeiro ponto, ela é fundamental para você poder engajar o teu cliente, ou o teu chefe, ou o teu colega de trabalho. Enfim, a inteligência emocional ela é fundamental, ela cria o link, ela estabelece o elo entre as pessoas. Ela, bem desenvolvida, você consegue fazer com que qualquer pessoa venha para o teu lado. Isso é uma habilidade muito rara. Ela é uma habilidade que, se bem usada, ela vai ser fundamental para você poder alavancar a tua carreira em vários aspectos. Por quê? Porque você vai precisar desse relacionamento para poder fazer a comunicação, a sua desenvoltura dentro da sua organização, com o teu chefe, com o chefe do teu chefe, com os teus pares, eventualmente com os teus subordinados. Da mesma forma, você vai usar a inteligência emocional junto com os clientes. Para quê? Para poder engajar o cliente na tua oferta, para engajar o cliente com a tua solução, para engajar o cliente com a tua oferta de venda. O vendedor que consegue e o gestor que consegue fazer esse link, estabelecer esse link emocional com o cliente ou com os seus liderados, esse é um cara de destaque, esse é um cara que começa a beirar os conceitos de alta performance em vendas. Um outro ponto extremamente importante é você efetivamente cria um diferencial competitivo real frente ao teu cliente. Esse é um ponto bem interessante. Por quê? Porque hoje você vê uma formação de vendedores, de uma geração de muita técnica de venda, muito script já desenhado, script feito, uma situação já formatadinha, um padrãozão, e tudo de uma forma muito sistemática. E a gente esquece do fator principal e o principal fator de fechamento de um pedido, que é o ser humano, que é o cliente. A partir do momento que eu esqueço do ser humano, eu começo a perder o link, eu começo a perder a minha venda. Nesse instante que eu começo a priorizar informações como
relatórios de visita, burocrática, tem toda uma questão, sim, é importante, toda a base de gestão de pipeline, enfim, isso é extremamente importante, mas o que vai realmente ficar na cabeça do teu vendedor, ou melhor, na cabeça do teu cliente, não é se você fez o melhor discurso de vendas, não é se você teve a melhor proposta. O que fica na cabeça do teu cliente é aquele cara que consegue estabelecer esse link, que tem um viés de empatia na história também, mas que ele ultrapassa aquela relação profissional, aquela relação de compra e venda. E sim aquele cara que consegue entregar um algo mais, aquele cara que tem ouvidos, aquele cara que se senta na frente do cliente, escuta verdadeiramente, o cara que se importa com o problema do cliente. Esse cara realmente vai fazer diferença em qualquer organização e vai fazer diferença para qualquer cliente. Esse é o cara que o cliente quer estar presente. Outro ponto, com a questão da inteligência emocional, você consegue influenciar e formatar as decisões de compra. Ou seja, toda empresa que você vai visitar, todo cliente que você vai visitar, já existem processos lá dentro rodando, já existem as formas com que o pedido de compra circula dentro dessa organização, por onde ele entra, quem aprova, por onde ele passa, ele precisa de aprovação da engenharia, se é uma coisa mais complexa, ou precisa de aprovação do financeiro, eu já falei um pouco disso essa semana. Enfim, cada organização tem a sua metodologia sistemática. O grande ponto é que nem sempre essa definição da tua empresa, do teu cliente, né, da tua empresa cliente, é isso que eu estou querendo dizer, nem sempre ela está formatada de acordo com a tua estrutura de vendas. Você também tem um timing para que as coisas aconteçam, você tem os teus processos internos também para resolver, é a mesma coisa dentro do teu cliente. E com inteligência emocional, se você tem um vínculo com o pessoal de compra, se você tem um vínculo com o pessoal do financeiro, com o pessoal do crédito, se você conhece a estrutura do teu cliente, consegue estabelecer link emocional, eles sabem que você é o César da empresa A, que conhece detalhe, que sabe algumas particularidades, que realmente tem o vínculo de confiança, você vai conseguir fazer e ajustar esses modelos para que eles se enquadrem e que você consiga montar a tua estrutura de vendas ou desenhar a estrutura de compras do cliente em conformidade com a tua estrutura de vendas e efetivamente vender. Por quê? Porque em algum momento, se houver um descasamento muito grande entre o processo de compra do cliente e a tua estrutura e agilidade para atender ele na tua parte de vendas, você pode perder a venda aí também. E se você não tem relacionamento, se você não tem um vínculo com o teu cliente, é muito mais difícil você mudar essa estrutura toda. Se não for algo que for imposto por alguém da diretoria ou alguém um top goeladal que a gente costuma chamar, vai ser pouco provável que você tenha sucesso na questão desse ajuste da questão das decisões de compra do cliente para que atenda às tuas necessidades em vendas. Outro ponto interessante, gerenciar e controlar as emoções que estão te limitando. Esse é um ponto extremamente importante e fundamental quando a gente pensa na questão de desenvolvimento de carreira. Existem várias emoções que muitas vezes elas te limitam. A própria ansiedade é um sintoma muito preocupante em relação à questão do teu desenvolvimento. A ansiedade ela pode te limitar. A ansiedade ela pode te levar para uma crise de pânico, ela pode te levar para um ponto que você não consegue visitar os clientes, que você não consegue prestar um bom atendimento. Você tem a questão do estresse também associado. Se você não consegue perceber, se você não consegue entender quando você está começando a ser sujeito a esse tipo de emoção e não saber reagir adequadamente a cada emoção dessa, você tende a cair num mecanismo automático de resposta. Ou seja, você deixa de prestar um atendimento assertivo e você passa a agir de forma mais emotiva. Em um caso de, por exemplo, uma negociação, em algum momento isso pode comprometer o teu resultado, isso pode comprometer o resultado final da tua venda. Se você, em um momento de estresse,
ter uma atitude que não for adequada, soltar uma palavra que ela deveria ter ficado na tua boca, não deveria ter saído, isso pode te custar uma venda, isso pode te custar um contrato. Isso é muito sério, a gente precisa pensar bem em relação a isso. Outro ponto, a inteligência emocional, ela ajuda a te desenvolver empatia. E essa é uma habilidade extremamente fundamental para que você transite bem dentro da tua empresa, dentro da tua organização, para o teu crescimento, para o teu sucesso. Você precisa ter empatia e principalmente com o cliente. Vamos falar um pouco dentro da tua organização. Né? Você tendo empatia, você consegue entender as necessidades dos outros departamentos, o porquê você precisa ter uma entrega com qualidade para que a outra etapa do processo possa também fazer o trabalho dela com qualidade e entregar o trabalho dela com qualidade. Você entende as dores das outras pessoas, você é capaz de se colocar no lugar das outras pessoas. E é só olhar para você mesmo aí, olhar na tua realidade, na tua situação. Como você se sente quando você conversa com alguém, quando você fala com alguém, você percebe verdadeiramente que aquela pessoa está te escutando, que aquela pessoa verdadeiramente se importa com você. Isso faz toda a diferença. E é isso que eu tento ensinar aqui, a importância de você ouvir realmente com os ouvidos ativos, você realmente prestar atenção, você valorizar a pessoa que está na tua frente, não tirar o olho dela, não estar conversando com ela e baixar o olho para olhar o celular, uma mensagem que captou no teu celular. É realmente valorizar e se importar com aquela pessoa que está na tua frente, seja o teu cliente, seja o teu liderado, seja teu chefe, seja quem for. A importância de você escutar, se colocar no lugar daquela pessoa que está ali, ela é uma experiência fantástica. Pensa em alguma situação da tua vida que você estava conversando com uma pessoa e claramente você percebeu que aquela pessoa não estava prestando atenção no que você estava falando. Como você se sentiu? Isso é horrível. Isso é horrível. E comigo já aconteceu algumas vezes. E isso acontece em todo lugar. Acontece na tua empresa, acontece no teu casamento, no teu relacionamento, enfim. A atenção hoje, ela é algo, vamos dizer, muito valorizado. Se você consegue ter a atenção de alguém por uma fração de tempo que seja, é difícil. Por quê? Porque hoje você tem uma tonelada de informação bombardeando a cabeça de todo mundo recebe um monte de estímulo a todo momento, as pessoas com o celular não tiram o celular da mão, então realmente é um negócio bem, bem interessante. Que isso prejudica muito, né, a questão da tua carreira, por quê? Ela te leva naquele ponto que você parece estar sempre em um ponto futuro. Você nunca está presente de corpo e alma. Você nunca está entregue àquela situação. E esse é um exercício que eu proponho para cada um de vocês aqui que está me assistindo. Esteja presente, se organize, planeje seu tempo, coloca aquele tempo na tua agenda, que é aquele tempo que você vai conversar com o teu funcionário, aquele tempo que você vai conversar com o teu par, é o tempo que você vai conversar com quem quer que for, quem quer que seja, com o teu cliente, enfim, não importa. Mas aquele tempo que você já se planejou, que você organizou, dedica ele para estar lá, para estar presente. Isso vai fazer muita diferença na tua performance, na tua carreira e nos teus resultados de vendas quando você começar a aplicar isso com o teu cliente. Seguindo, melhora a sua capacidade de decisão. Com certeza. Por quê? Porque uma pessoa que toma decisão, qualquer pessoa que toma decisão, a maior parte dessas decisões no teu subconsciente, ela acaba sendo tomada de forma emocional e muitas vezes de uma forma irracional, que a gente muitas vezes nem percebe o porquê que a gente toma uma decisão ou tem uma preferência. Quando a nossa tomada de decisão, ela é composta por vários fatores, por tua experiência de vida, pelos teus conhecimentos, pelas viagens que você já fez, pelas músicas que você já ouviu. Existe uma série de informações abstratas que a gente vai vivendo, vivenciando durante a nossa vida que, quando chega uma situação, você precisa tomar uma decisão, o nosso cérebro, de uma forma muito rápida, ele faz uma varredura de tudo aquilo que você tem, conhece, percebe, tuas experiências,
e aquilo ele vai te direcionando para que você vá por um caminho pela esquerda ou um caminho pela direita. E isso acontece de uma forma muito rápida, de uma forma muito automática. E a influência de emoções negativas, como, por exemplo, o exemplo anterior que a gente deu aqui, de uma ansiedade, imagina que você está numa situação, uma negociação, sendo apertado, sendo pressionado pelo teu cliente, você sabe que você está lá com a tua meta apertado, você não pode perder aquele pedido, e o cliente começa a pressionar, usar as estratégias dele para que te mantenha sob pressão. Se você não tiver domínio dessas situações, se você não conseguir fazer a leitura do cenário, do contexto, entender por que, que o comprador ali naquela situação está agindo daquela maneira, como que você está interpretando aquilo, o quanto que realmente o seu entendimento não está adequado para aquela situação, baseado por alguma emoção que está tomando conta da tua razão naquele momento. Então, uma das dicas é pare um pouco, dê um tempo para a tua cabeça entender, para o teu racional, entender um pouco do que essa parte racional e automática ela está gerando. Só que isso não é simples, né? Eu conversando assim parece algo que eu falo, ah, não, tá, então agora eu vou dar um tempo, vou ativar a minha parte racional e eu assumo o controle das minhas emoções e aqui eu sigo adiante. Seria muito bom se assim fosse, mas não é. Por isso que existem os trabalhos de terapia, existem N trabalhos que você precisa, muitas vezes, passar por algumas sessões de terapia para poder se centrar e entender da onde que vem essas emoções, por que elas surgem e como controlar elas. Para quê? Para que você consiga ter um comportamento mais adequado diante de uma situação de estresse. Um outro ponto que eu coloquei aqui é aumento de sua autoestima, autoconfiança e autoconsciência. Então, aqui esse é um outro ponto bastante importante, né? A partir do momento que você tem um controle melhor das suas emoções, consegue entender, né, o teu funcionamento, por que você age ou reage de tal maneira, e começa a perceber nos outros esse comportamento, isso é mágico, porque isso te dá uma vantagem gigantesca quando você vai negociar, quando você vai fazer qualquer coisa. Então, é um ponto extremamente estratégico a gente poder se autoconhecer, se autodesenvolver. E a questão da autoestima, ele é um ponto que é o que vai te trazer a confiança de fazer uma oferta, de trazer a confiança de dizer um não. Enfim, ele é um ponto bem estratégico a ser trabalhado aqui. Então, agora, né, tudo isso que eu falei, eu vou tentar sintetizar para vocês aqui através de uma história, que é a história do pão Colaise. Essa é uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, é uma história real, é uma história que eu peguei, coloquei aqui a bibliografia aqui para vocês verem aqui, né? Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui, eu acho que eu estou muito grande, né? Que eu peguei do livro Inteligência Emocional em Vendas, que é um livro muito interessante, se tiver oportunidade para ler, para desenvolver, vai te ajudar bastante aí no teu entendimento, né, da questão da inteligência emocional. Muito interessante. Então, aqui, dado os créditos a quem é de direito, eu vou trabalhar aqui com o material que eu peguei desse livro, que é uma história que ele vai sintetizar tudo o que eu falei até então sobre inteligência emocional. E essa história, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a cada detalhe, a cada passo dela, tem uma lição, tem um ensinamento e tem um conhecimento, um conceito por trás muito importante. Eu vou apresentar a história e aí depois a gente vai discutir e vamos fazer um fechamento em cima dessa história para que a gente consiga entender realmente por que é extremamente importante inteligência emocional na tua performance de vendas. Essa história ela é fantástica. Vamos seguir com ela, vamos começar. Então, como que a gente vai começar essa história? A gente vai começar contextualizando o cenário. Qual que é o cenário? Né? Então, nós temos ali um vendedor, o nome do vendedor é Art, deve ser Art em inglês, deve ser isso. Esse cara tem 23 anos, é um garoto novo. É um cara, né, quando você lê a história toda, é um cara que acabou sobrando uma vaga de vendas para ele lá, uma pessoa foi demitida e ele acabou caindo de paraquedas lá e virou vendedor. Caiu do céu a vaga para ele. E aí ele tinha um produto que era leasing de caminhões, ou seja, ele vendia caminhões através de sistema de leasing, esse era o produto dele.
e num cenário de venda complexa e de ciclo longo. Não é aquela venda rápida, aquela prateleira, né? É algo um pouco mais complexo. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Segundo ponto, né? Oportunidade. O cliente dele era uma padaria local que chamava Colaise, que é um nome aí italiano, era uma padaria que tinha lá nos Estados Unidos nessa época. E qual era o problema? O Art começou a visitar a padaria, começou a fazer as visitas dele, identificou que ia ter uma possibilidade de venda boa, e ele começou a fazer as visitas, começou a trabalhar, começou a fazer o trabalho de base, e tudo ia bem. Até que a Art resolveu apresentar o preço. E aí o que aconteceu? Apareceram as objeções. E quais foram essas objeções? A primeira delas, o senhor Colaise informou para o Art, para o menino novo, olha, Art, seu preço é muito alto. E também as taxas de juros que vocês trabalham, elas são as mais altas do mercado. Então, você precisa ver o que você vai fazer da vida, porque desse jeito não dá, não vou comprar de você. E aí era uma oportunidade extremamente grande e importante lá pro menino de 23 anos, e o cara se desesperou, falou, e agora? Vou perder a venda, não posso perder a venda, o que eu faço da minha vida? E aí a história segue. Aí, aqui eu peguei exatamente a passagem do livro, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que a história fique bem fixa na cabeça de vocês, né? Vamos lá, o Art dizia, eu ia e voltava na tentativa de convencê-lo de que, embora meus números fossem um pouco mais altos que os dos concorrentes, o valor agregado pela qualidade de nossos serviços, né, mais do que justificava a diferença. Mas eu não chegava a lugar algum. Aí eu já faço a primeira pergunta. Alguma similaridade com a nossa realidade? Né? Quem nunca agiu dessa forma que atire a primeira pedra? Ele continuava a jogar os preços mais baixos dos concorrentes na minha cara. Se eu baixasse os preços, não ganharia um tostão de comissão. Pior ainda, eu teria de conseguir a aprovação do meu gerente regional, uma experiência nem um pouco agradável. Ou seja, o cliente estava pressionando ele, dizendo que o preço dos concorrentes era mais barato e que ele tinha que abaixar os preços dele, e que se ele não abaixasse, ele ia perder a venda, e se ele se sentindo que se ele abaixasse os preços, ele ia perder a comissão, e não faz sentido, né? Não faria sentido aquela venda para ele. E o pior de tudo, teria que ligar para o gerente e falar, e aí, eu preciso de ajuda, vamos baixar os preços e tal. E a história segue. Durante a revisão do pipeline com Joey, Joey é o gerente de vendas que fazia a gestão do Art. Então, durante a revisão do pipeline com Joe, expliquei que o negócio com o Colaise estava estagnado e expressei minha frustração com as altas taxas. Se não alinhássemos os nossos preços com os da concorrência, eu nunca conseguiria vender nada. Senhores, olha o detalhe e a sutileza. Isso aqui, para mim, quando eu li, ela fez um sentido tão grande que é muito comum, é o que eu mais escuto na minha carreira de gestão de vendas, em contato, né, com um time de vendas, com um front de vendas. Essa frase, essa história é um pouco antiga, ela não é tão nova, né? Mas esse ponto me chamou muito a atenção, vou até repetir ela. Eu expressei minha frustração com as altas taxas. Quantas vezes você já ligou para o teu chefe ou falou com um colega de trabalho, dizendo, não, porque nosso preço é caro, porque eu não consigo vender que nosso preço é caro, ou que eu não consigo fazer uma condição de pagamento XYZ. Enfim, seja ela a contestação que for, né? Mas me chamou muita atenção isso. Eu expressei minha frustração com as altas taxas. Se não alinhássemos os nossos preços com os da concorrência, eu nunca conseguiria vender. A gente tende a partir do princípio que para vender eu preciso ser, no mínimo, o mesmo preço do meu concorrente. Isso é verdade ou não? Esse é um conceito que a gente sempre fala, a questão de agregar valor, de mostrar os diferenciais, e aí o cliente compra. E aí a gente vê, né, uma boa parte dos vendedores dizendo que isso é tudo balela, isso é tudo conversa mole para boi dormir, como dizia meu pai, porque por mais que você se esforce, por mais que você mostre para o cliente, agregue valor,
no final das contas o que vale é preço, né? O grande ponto aqui, a gente vai ver no decorrer da história, né? Não vou antecipar aqui a questão, mas a similaridade com a nossa realidade é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa parte. Vamos seguir com a história aqui. Aí vamos partir para a parte da resolução, ou seja, a gente contextualizou e eu contei ali a história, ou seja, Art, o vendedor novo, foi lá, fez a visita lá para o Mr. Colaise, apresentou a proposta de leasing de caminhões, Colaise disse, está caro, some daqui, sua taxa é pior do mercado, e aí o Art se viu numa situação que ele precisava baixar o preço, mas se ele baixasse o preço ele não ia ganhar comissão, e aí na reunião com o gerente de vendas ele expôs a situação, falou, a situação está complicada, a condição é essa, para vender a gente tem que baixar o preço, e se a gente não alinhar as nossas taxas com as taxas de mercado e não alinhar os nossos preços com os preços dos nossos concorrentes, eu nunca vou vender. Essa era a situação até então. E aí vamos partir para a parte da resolução. O que é que aconteceu? Aí Art agendou mais uma reunião com o Sr. Colaise e chamou o Joe para participar dessa reunião. Aí no caminho, indo para essa padaria, o Joe pediu para o Art, falou, garoto, para o carro aqui um pouquinho, deixa eu entrar aqui nessa mercearia. E Joe entrou na mercearia, passou lá 2, 3, 4 minutos, voltou para o carro com um saco de papel pardo. Né? Não tenho nenhum aqui para mostrar, mas aquele saquinho de papel pardo que a gente bem conhece, né? E no Brasil a gente tem bastante disso. Aí, na reunião, Joe informou, né? Chegou lá na reunião, chegou o momento da reunião, eles tomaram chá de cadeira lá, básico, né, quem é de venda sabe, né, que é comum esperar na recepção, e tem um conceito que dizem que um vendedor bom, o cara, ele nunca senta em uma recepção enquanto ele está esperando o cliente. Porque nesse momento que ele está esperando o cliente, é a hora que ele pode ir pegando as informações que estão no ambiente. Ele pode fazer uma leitura daquela empresa, normalmente daquele quadro lá com a estratégia da empresa, com os valores, tem a moça da recepção que tem muita informação que você pode ir conversando com ela, ir pegando uma informação daqui, usando, já treinando, estabelecendo a questão de empatia, de inteligência emocional, enfim, aquela habilidade básica de vendas que a gente precisa. E aí começou a reunião e Joe comentou lá com o Sr. Colaise, Sr. Colaise, o menino Art aqui comentou comigo que apresentou uma proposta e que as nossas taxas são as mais altas, o nosso preço é mais alto, e nesse momento ele colocou o saco pardo em cima da mesa e se calou. Ou seja, Joe mostrou a situação lá para o Sr. Colaise e fechou a boca, ficou em silêncio. Estabelecido o silêncio, o Sr. Colaise se sentiu na necessidade, na obrigação de falar. E aí ele começou. Sr. Colaise fez ao Joe o mesmo discurso que ele já havia feito anteriormente. Seus preços são caros, sua taxa de juros é alta, assim não vai dar, você vai ter que baixar teu preço se quiser vender aqui. Ou seja, ele fez aquele discurso padrão lá que ele já fazia há muito tempo, já tinha feito com o Art e fez de novo com o Joe. Muitas vezes a gente acha que vai levar o nosso gerente lá e o gerente vai resolver a situação. Pode até ser que resolva, né? E aqui a gente vai ver que essa história aqui, como que ela segue. Aí, após o discurso, Joe abriu o saco, ou seja, o Sr. Colaise fez o discurso padrão dele lá básico. Aí terminou o discurso, o Joe abriu o saco e colocou 2 pães na mesa do Sr. Colaise. Fez um silêncio e logo após perguntou: qual a diferença entre estes 2 pães? Um de marca própria do mercado, que custa 63 centavos de dólar, e este italiano Colaise, que custa $1,87. O que faz seu pão custar o triplo do pão do mercado? Joe fez essa pergunta e se calou. E aí o que aconteceu? O Sr. Colaise discursou por 10 minutos explicando tudo sobre os pães. Falou da farinha, falou do forno, falou do processo, falou da qualidade, falou da máquina importada de detector de metais para não passar partes lá que não passe nenhum alimento, nenhum metal junto com o alimento para ser entregue para o cliente, e contou que a farinha era A, que o processo era B, que era a receita que vinha da avó, que passou pelo pai, e que
que tinha qualidade, e ficou lá durante 10 minutos falando, só falando do pão, só falando do pão. E aí, o que aconteceu? Depois que o Mr. Colise fez todo o discurso dele, falou, o Joe disparou em seguida: Sr. Colise, é exatamente o que estamos tentando lhe dizer ao nosso respeito. Nós somos o Pão Colise no aluguel de caminhões. E aí estabeleceu um silêncio novamente. Clima de tensão inicial e caminhar para o fechamento do contrato. História maluca, né? Ou seja, essa basicamente é a história dos pães Colise. E agora a ideia aqui é esmiuçar o que tem por trás de tudo isso aqui. O que tem de conhecimento e qual que foi o fator preponderante nessa reversão de situação. A questão da inteligência emocional, o que passou por trás aqui. E é isso que a gente vai começar a ver aqui em seguida. Só que antes de eu ir para o próximo passo, segue aqui agora a parte 2 da senha para poder abrir depois da live, quando eu disponibilizar o arquivo para vocês aí, tá? Ou seja, surgiu agora aqui a letra E, que até então não tinha aparecido na dica anterior. Se você já começar a juntar as partes aí, você vai conseguir chegar na senha final. Seguindo, analogias à nossa realidade. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui. Na cabeça do Sr. Colise, as empresas de caminhões eram todas iguais. Por quê? Porque ele sempre ouvia a mesma conversa dos vendedores que iam atender. Não importa se fosse a empresa A, a empresa B ou a empresa C. Eram discursos muito parecidos. Eram materiais de marketing muito parecidos. Era tudo basicamente igual, né? Os argumentos, as promessas, o que se entendia por diferencial, era diferencial que cada proponente fazia lá na cabeça dele, que para ele entendia que aquilo era um diferencial, não necessariamente para o senhor Colise. Ou seja, os discursos de vendas eram todos muito parecidos. O que fazia na cabeça do senhor Colise pensar que caminhão é caminhão. Não importa se é caminhão A, se é o caminhão B. Se eu comprar o A, comprar o B, é igual, porque o padrão é igual, os vendedores são iguais, faz tudo a mesma coisa, por que eu vou pagar mais caro para um do que pagar para o outro? É basicamente isso que acontecia na cabeça do Sr. Colise até então. E aí, né, o que eu já até acabei antecipando aqui, para o cliente, caminhão é caminhão. Mesmo script de defesa aos vendedores, ou seja, partindo do princípio que caminhão é caminhão, que vendedor ali na frente dele é tudo igual, faz tudo do mesmo jeito, tudo muito parecido, não tem criatividade, não tem o vínculo emocional, não consegue estabelecer um algo a mais além do blá blá blá, do discurso padrão que aprendeu lá no treinamento de produto da empresa, o cara não consegue dar um passo adiante na questão de estabelecimento de uma conexão emocional, o cara passa o senhor Colise a usar o mesmo script. Qual que é o script do cara? Né, que a gente já falou aqui antes. O seu produto está caro, a sua taxa está cara, eu não vou comprar de você. Baixa teu preço, faz aí a tua melhor condição, e aí depois você volta aqui que a gente vai ver de quem que a gente vai comprar. Basicamente, ele usa o discurso dele padrão. E ele fez isso com o Joe. Só que ele não contava que Joe era um cara já vivido e era um cara que dominava inteligência emocional como poucos. E aí, o que aconteceu? Vendedores medíocres entram nesse jogo do Sr. Colise, né? Ligam para o seu gerente, reclamam dos preços e pede redução de margens para vender. Qualquer semelhança não é mera coincidência nesse caso. Essa é a nossa realidade. Acho que é a realidade de quase todo mundo, né? A gente é uma pressão gigantesca por causa de preço, por causa de baixar toda hora é o concorrente que está mais barato, seja por causa do dólar, seja por causa do que for, né? E teve uma participação especial da minha esposa que entrou aqui para pegar o celular dela que eu testei aqui na live, mas enfim. Então, só retomando, é uma pressão muito grande. E se você estiver despreparado, você vai entrar na dança do comprador. Você vai entrar no jogo emocional, você vai entrar nessa, vamos dizer, armadilha
que é o discurso padrão dos vendedores, ou melhor, dos compradores. Eles já estão preparados para lidar com a gente. Hoje em dia, a quantidade de informação que está na mão do comprador, ela é gigantesca. O cara tem acesso a tudo, está tudo na internet, enfim. É muito, muito difícil hoje em dia você conseguir contra-argumentar só em base técnica ou só diferencial competitivo, vamos chamar assim, que é o que a gente até então, até antes dessa live, entendia como diferencial competitivo. Agora a gente sabe que diferencial competitivo realmente é a tua conexão emocional com o cliente, é isso que vai te fazer vender mais. Enfim, vamos dar sequência aqui, ó. Vendedores de alta performance recorrem a modelos de persuasão simples e poderosos, que é o que o Joe fez. O que o Joe fez? O Joe, ele usou um comparativo do mercado do Sr. Colise, que era o mercado de pães, para poder estabelecer uma conexão emocional com o Mr. Colise. E o que aconteceu? Estão curiosos aí, né? Provavelmente para saber da história também. Vamos dar sequência. O que Joe fez de especial nessa história aí? Ele simplesmente não correspondeu à expectativa do Sr. Colise. Ou seja, ele saiu da vala comum. A partir do momento que o Sr. Colise fez o discurso dele padrão, que é o discurso que ele faz para todos os vendedores, e a reação de Joe foi algo totalmente diferente do que ele esperava, porque ele estava acostumado só com o vendedor medíocre lá na frente dele, que cai na conversa dele, que não tem o traquejo emocional para lidar com a situação. Ele foi surpreendido por Joe, que apresentou para ele a situação dos pães, comparando o pão dele com um pão comum de marca própria no mercado e questionando ele por que é que o pão dele custava 3 vezes mais do que o pão do mercado, de marca comum. Quando ele fez isso, ele deu um nó na cabeça do Sr. Colise. O cara travou, porque ele já esperava que o cara ia seguir para um caminho. A partir do momento que o cara não foi para aquele caminho, ele falou, opa, deu tela azul lá no Sr. Colise. E aí, o que aconteceu? Aqui já começa a primeira lição, a primeira grande lição de hoje. Pode anotar aí, né? Pode pegar o lápis e papel e anotar a primeira grande lição. O que Joe fez? Ele deu lugar de protagonismo para o Sr. Colise, que pode ser que pôde, né, na verdade, que pôde ser o centro da atenção e discursar sobre as suas qualidades e por que ele era melhor. O que Joe fez? Que é uma coisa simples. É simples, pessoal. A gente precisa fazer isso. Deixa o teu cliente falar. Que mania que nós temos em vendas de falar pra cacete, não fecha a boca. Escuta. Quantas vezes eu já vi vendedor interromper cliente quando o cliente está falando? Deixa o cara falar. Quando o cara começa a falar, muitas vezes o cérebro dele começa a entrar em um processo que esse cara começa a liberar informação e começa a falar, e quanto mais ele fala, mais ele se enrola, mais ele começa a falar, mais ele começa a te entregar de bandeja um monte de coisa. E isso vai te dando informações e vai criando um vínculo. Por quê? Porque você está escutando o cara, você está escutando ele, né? E aí, o Joe, mas aqui ainda, além de tudo, além de escutar, além de deixar o cara falar, Joe foi tão estratégico que ele deixou o Mr. Colise falar no que ele gosta, no que é o orgulho dele. Era uma empresa familiar, era uma padaria que vinha com as receitas do vô, do tataravô, que passou por vô, que passou por pai, aquele negócio de família. Então, assim, tinha valor emocional naquilo. Quando o Joe deixou o Mr. Colise contar essa história, ele foi se abrindo e foi entregando e foi dando cada vez mais informações. Aí, com isso, foi disparado uma carga de dopamina no cérebro do Sr. Colise, fazendo com que ele se sentisse bem, embora o seu eu consciente não sabia a razão. Ou seja, a partir do momento que ele começou a falar dele, das vantagens do produto dele, por que o produto dele é melhor,
por que que o produto dele custa mais caro, começou a se justificar, começou a falar da farinha, começou a falar do processo, aquilo ele vai dando vai disparando dopamina dentro do cérebro de tal forma que ele passa a se sentir bem com aquilo, ele começa a ficar confortável, disparando essa dopamina, o cara se sente bem e o cara começa a pensar, pô, esse cara me entende, esse cara fala minha língua. Dando sequência aqui, deixa eu retomar o controle da situação. Ao ouvir com muita atenção o Sr. Colaise se sentiu ainda mais importante e especial. Tá vendo aí, pessoal, a importância de ouvir, escutar, né, a escutativa, né, isso que é o ponto principal aqui, realmente escutar o cara, fazer perguntas coerentes, fazer perguntas que estimulam o cliente a falar mais e o cliente perceber que realmente você está ouvindo o que ele está falando. Isso é extremamente importante, tem um valor gigantesco. Isso gerou uma percepção de obrigação por parte do Sr. Colaise para com os dois, Joe e o Art. Ou seja, ele foi falando, foi contando da história dele, foi contando da história da diferenciação dos produtos dele, isso foi criando uma certa percepção de obrigação. Ele não tinha obrigação nenhuma com eles, mas inconscientemente, dentro da cabeça dele, ele começa a criar esse vínculo de obrigação. Não é um vínculo, mas é um sentimento que automático, inconsciente, que começa a circular na cabeça dele. E aí, ao dar corda, né, para o Sr. Colaise, ele se comprometia cada vez mais nas razões dele, explicando por que o pão dele era melhor, ia dando mais argumentos e mais ele ia colocando situações que justificavam que o produto dele valia mais. E aí tem um gancho nessa história toda aí, que depois que ele falou tudo, né, que ele vendeu todo o peixe dele lá, o Joe falou, nós somos os pães Colaise dos caminhões. Acabou. Porque o cérebro, né, dele virou. O que aconteceu? O Joe usou um gatilho emocional da similaridade. Ele pegou uma situação que ele falou pro Mr. Colaise, o meu caminhão, ele é o teu pão. Ele colocou no mesmo patamar de igualdade, de similaridade, para que o Sr. Colaise entendesse o que realmente Joe estava querendo dizer. E aí, o que aconteceu? O que Joe conseguiu fazer? A linguagem comum que Joe conseguiu estabelecer com o Mr. Colaise, ela trouxe uma percepção de compreensão, criando uma poderosa conexão emocional e confiança mútua. Ou seja, o Sr. Colaise, a partir do momento que ele começou a falar e Joe usou a mesma situação de diferenciação do pão dele para falar que os caminhões dele eram os pães Mr. Colaise do segmento de caminhões, aquilo já estava na cabeça do Sr. Colaise. Ele tinha vendido tanto a questão dos benefícios que ele não conseguia, ele não podia contra-argumentar contra tudo isso. E isso é algo tudo que acontece em frações de segundos, tudo muito rápido dentro do cérebro humano. Acontece no meu, acontece no teu, acontece de todo mundo. O grande ponto é até como que a gente sabe usar isso, como que a gente pode desenvolver as nossas competências para conseguir usar esses artifícios de forma ética, sempre, mas que possa trazer uma resposta positiva para os nossos negócios. Né? E aí, como o Sr. Colaise estava comprometido de que seu pão era diferente, ele não mais conseguia lutar contra o argumento de similaridade. Se o fizesse, isso iria gerar um estresse mental gigante, conhecido como dissonância cognitiva. Ou seja, a partir do momento que ele vendeu o pão dele lá como sendo o número 1, o premium, master, blaster, ele já não tinha mais como voltar atrás. Qualquer coisa, qualquer movimento que ele fizesse contra isso, isso ia balançar dentro, ia vibrar dentro do cérebro dele de uma forma tão forte, que é o conceito da dissonância cognitiva, que ele já não conseguia mais voltar atrás. E aí, né, a gente vai passando agora aqui por alguns ensinamentos e conclusões dessa história toda aí, né? Primeiro ponto, você precisa aprender a falar a língua do seu cliente. Porque as pessoas compram pelas razões delas e não pelas suas. Isso aqui acho que eu falei em todas as lives dessa semana. O cara compra pela razão dele. E ele prefere comprar de quem ele gosta, ele prefere comprar de quem ele tem vínculo.
né? Se tiver uma situação entre você e um concorrente e você tiver um vínculo emocional mais forte ou o teu concorrente tiver um vínculo emocional mais forte, não tenha dúvida que ele vai comprar de quem ele tem esse vínculo emocional mais forte. O outro ponto aqui, os vendedores medíocres se iludem na crença de que os compradores tomam decisões racionais e lógicas, mas não é assim que a mente humana funciona. O grande ponto é esse, a gente acha que o cara analisa a planilha, que faz o comparativo, que analisa isso com aquilo de forma lógica, criteriosa, mas a tomada de decisão, ela vem da parte inconsciente. Então, são vários outros fatores que normalmente influenciam a decisão de compra. As emoções, normalmente, elas se manifestam muito antes da lógica. Esse é um ponto extremamente interessante aqui. E um outro ensinamento importante, que mesmo tendo 23 anos, o Art teve um ótimo mentor, que foi Joe. E o Joe tinha, né, um impulso, um cara enérgico, era um cara que tinha energia, né, que é o cara que a gente fala que o sangue vibra nas veias lá, o cara que vai atrás. E isso permitiu ele, né, juntando essa atitude proativa dele, essa atitude enérgica de querer fazer, de querer desenvolver, de querer crescer, associada com um mentor, que é o cara que conseguiu guiar, orientar os passos do menino Art. Isso fez com que a carreira de arte decolasse de uma forma muito mais rápida. E num período muito curto, a arte se tornou um dos melhores vendedores lá da empresa, ganhando prêmio, enfim, se destacou, ganhou dinheiro, enfim, toda aquela consequência natural de quem tem alta performance em vendas, que é o que eu proponho aqui. E aí, vamos falar um pouco agora por que investir tempo e dinheiro na, na questão do desenvolvimento da inteligência emocional. Tá? Primeiro ponto, você vai poder acessar o hall dos melhores vendedores do mundo. Porque os melhores vendedores do mundo não são aqueles que conhecem das técnicas, que são peritos em analítica, não são esses caras. Os caras que se destacam em vendas, os caras que têm os grandes resultados, os grandes vendedores, esses caras são experts em seres humanos. Esses caras conhecem a natureza humana. Esses caras sabem usar gatilho mental. Esses caras sabem usar a psicologia em favor da venda. E isso é mágico. Depois que você domina isso, ninguém mais te segura. O que mais que a gente tem aqui? Você vai poder acelerar sua carreira e seus ganhos financeiros. Ou seja, é o que eu falei um pouco anteriormente. Pega qualquer grande vendedor, qualquer um. Você vai ver a habilidade que esse cara tem em lidar com pessoas. O quanto que esse cara tem poder de empatia. O quanto que esse cara tem poder de escutar, de entender, de se colocar no lugar do outro. Às vezes o que o cara quer de ti é que você escute ele. A gente tem escutado os clientes da forma que eles gostariam que alguém escutasse? Essa é a pergunta que não quer calar. Ser reconhecido e valorizado pelos seus resultados. Isso aqui, eu posso dizer que ele é um efeito colateral. A partir do momento que você começa a desenvolver a inteligência emocional, você começa a se relacionar melhor dentro da tua organização, melhor dentro da tua empresa, melhor com o teu colega, melhor com o teu gestor, melhor com o teu subordinado, se você tiver, melhor com o teu cliente e, consequentemente, os teus resultados sobem. Os teus resultados subindo na parte analítica, na parte de medição, naquela parte smart, vamos dizer assim, que você consegue medir efetivamente, consequentemente, você vai passar a ser valorizado pelos teus colegas, pelo teu gestor, você começa a ganhar valor frente a essas pessoas. As pessoas começam a olhar e falar, porra, eu queria ser igual a esse cara, porque esse cara, ele vende bem, as pessoas gostam dele, ele se relaciona bem, esse cara, quando está sob pressão, ele reage bem, e as pessoas enxergam isso, as pessoas veem isso nas outras pessoas que têm esse dom, que têm essas habilidades. E ela pode ser desenvolvida. Essa é a grande boa notícia, né?
Inteligência emocional desenvolvida será o seu maior competitivo frente aos concorrentes. Eu já falei disso aqui na lição, quando a gente estava analisando a lição que Joe deu lá para todos nós. E realmente, o que é diferencial competitivo? É o teu produto ter uma entrada a mais, uma porta a mais, uma lógica a mais, sei lá eu o que a mais, que às vezes o cliente não vai nem usar. Já parou para pensar isso aí? Você usa a argumentação, não, mas meu produto tem isso, tem aquilo. Cara, o cliente precisa disso. Pode ser que para um segmento específico, para um cliente, aquilo lá faça uma diferença. Mas no dia a dia mesmo lá, né, no geral, isso aí que você está usando aí, está funcionando? Experimenta, ao invés de ter como diferencial características X, Y, Z, features e blá 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 do teu produto ou do teu serviço, experimenta usar empatia, experimenta usar esse diferencial aqui, ouvido. Experimenta um pouquinho, ouvir teu cliente, ouvir de verdade, se interessar pelo que ele está dizendo. Aí você vai ver o que é diferencial competitivo. Aí você vai ver o teu cliente tremer porque não consegue mais vender na conta que você atende. Porque o cara só vai querer ser atendido por ti. Porque ele sabe que você escuta ele, que entende ele. Tem um vínculo além da solução que você consegue prover para o cara, seja produto ou serviço. Experimenta, depois vocês me contam. Os clientes tenderão a fazer mais negócio com você. Isso também é um side effect, aí, um efeito colateral. E aí, para fechar essa parte aqui, né? Um mentor é capaz de encurtar os caminhos e te guiar ao caminho dos profissionais mais bem remunerados. E essa é a minha proposta aqui. Essa é a minha proposta de estar fazendo essa sequência aqui, de lives essa semana inteira. Trabalhoso. Eu estou me dedicando, estou tentando trazer aqui material da mais alta qualidade para dividir com vocês. Para quê? Para que eu possa ver vocês voando. O que eu quero é que vocês voem. Deus me deu uma capacidade de aprender, de me comunicar, de me expressar, e eu sinto isso como uma obrigação minha, né, uma obrigação cristã, até de jogar, devolver isso para o mundo. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou me dedicando, estou me empenhando, estou tirando tudo, me esforçando para pegar aqui dentro do meu intelecto, dentro das minhas experiências, da minha vivência, colocar tudo isso aqui em forma de conhecimento e dividir com vocês. Né? É essa a minha proposta, é isso que eu tenho feito aí nesses últimos tempos, e eu espero de alguma forma contribuir para o desenvolvimento profissional e eventualmente pessoal de cada um de vocês aí que me acompanha e que valoriza esse trabalho aqui que está sendo feito por mim. E aí, aqui eu enfim, eu ia tentar mexer aqui, mas deixa do jeito que tá, né? Ou seja, se o cara for até o final da live lá depois no vídeo pegar só a senha para abrir o PowerPoint, que faça, e se o cara não quiser aproveitar todo o conhecimento, quiser só pegar o PowerPoint, cada um com o seu cada um, nada de errado com isso, mas isso é o típico vendedor medíocre, né? Que ele só quer o produto final acabado lá, que é tudo do jeito mais fácil. E não tem essa, senhores. Vocês não vão subir aí ao hall da fama, vocês não vão se destacar, vocês não vão ser os melhores, não vão ter alta performance se não trabalhar, se não se dedicar, se não abrir mão de fim de semana, não abrir mão de tempo com um amigo, de alguma diversão. Não tem jeito. Cada escolha, uma renúncia. Qual é a tua escolha? É isso que eu pergunto e proponho aí para todos vocês. Então, pessoal, esse era o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado da história aí do Sr. Colais e do Joe. Eu gostei bastante. Eu acho que trouxe aí muito conhecimento, né? Toda essa história aí realmente tem muita coisa, né, que dá para a gente pegar e aplicar na nossa vida. E se vocês gostaram, quiserem mais conteúdo aí em relação a isso, também comentem aqui no vídeo, quando ele subir para o ar. Eu vou fazer uma edição dele aqui, tirar alguns pedaços. A minha esposa que entrou atrás aqui aquela hora, enfim. Vou fazer algumas edições, mas comentem, pessoal. Indiquem. Eu peço aí para vocês
curtirem aí o canal, se gostou, curtir o vídeo, dá o like, se achar que realmente isso pode ajudar mais pessoas, encaminhe essa aula, encaminhe, se você é gestor, para o teu time de vendas, né, para o teu, você que é da linha de frente de vendas, encaminha para o teu gestor, enfim, vamos fazer a informação circular, vamos levar esse conceito para que a gente possa ter um país mais próspero, né, porque pode falar, pô, mas por que o Raposo quer isso? Cara, imagina se todos vocês aí que me assistirem comecem a melhorar, comecem a vender mais. Qual que é o impacto disso tudo na economia? Aonde que isso pode chegar? Aonde que isso pode parar? A gente pode ter um país melhor, pode... mas daí vai ter o cara que vai falar, não, mas aí vai gerar imposto, e aí tem o corrupto. Cara, eu não estou preocupado com isso. Isso não, eu não tenho controle. Estou preocupado com a minha parte. Qual que é a minha parte? E eu estou fazendo a minha. Eu estou condensando conhecimento, estou descarregando aqui, ó. 2 semanas seguidas de live diária, jogando informação, jogando informação. Minha parte eu estou fazendo. E é isso que eu convido vocês também. Façam a parte de vocês aí. E, enfim, eu agradeço aí pelo tempo. E por hoje é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite de descanso aí. Até mais.